Olá, eu sou o professor engenheiro civil Johnny Merces e nós estamos aqui para mais uma aula no nosso canal. Hoje, mais uma vez, abordando a engenharia civil e nós vamos ter a nossa aula de número 6 da disciplina de Análise Estrutural 2. E nós vamos começar nessa aula a estudar as estruturas planas no espaço, no caso, as grelhas, definir o que são essas estruturas aí, tá certo? Então, sem mais delongas, já vamos para a nossa aula de hoje. Primeiramente, vamos dar aí entender na teoria o que significa isso daí, tá? Veja só. Aqui diz que em um sistema de forças paralelas no espaço, né, de acordo com o Susskind, existem 3 equações da estática, sendo que 2 de momento nulo, em 2 dos eixos, né, de uma estrutura tridimensional. Aqui diz, né, em um plano perpendicular ao das forças, e a terceira da soma das projeções de todas as forças igual a zero, certo? Então aqui nós temos um desenho que a gente já vai analisar ele melhor, tá? De uma estrutura tridimensional. Então, nós sabemos aí que nós temos 6 equações de equilíbrio nos 3 eixos possíveis, x, y e z, certo? Que são somatória de forças em x, y e z e a somatória de momento em x, y e z, certo? A gente tem uma relação entre elas que a gente já vai ver na sequência aqui, que é nesse slide aqui. Então veja só, nós temos aqui esse desenho aqui, ó, que a gente tem os 3 eixos, né? X, Y e Z. Então, nesses 3, eu vou explicar o que está falando aqui nesse slide, né? Nós temos aqui as forças, aqui, ó, P1, PI, PN. Elas estão paralelas ao eixo Z e perpendiculares ao eixo Y e ao eixo X. O que isso significa? Significa que nesse eixo Z, aqui, ó, como ela está paralela a esse eixo, as forças que estão atuando ali, elas estão paralelas ao eixo Z, isso significa que nós não vamos ter momento fletor ali, certo? Nós vamos ter momento fletor no eixo Y e também no eixo Z. Agora, veja bem uma coisa interessante. Perceba que aqui eu não vou ter momento, né? Vou ter somatória de forças no eixo Z, mas no Y e no X eu tenho. Veja que essas forças aqui, ó, P1, PI, PN e assim por diante, elas vão proporcionar a esse eixo aqui, ó, o eixo Y, elas vão exigir um momento fletor do eixo Y, justamente porque momento fletor é força perpendicular vezes distância. Vamos pegar, por exemplo, aqui essa P1, PI aqui, né? Então, ela está exercendo uma força aqui, e a distância dela até o ponto que eu quero determinar, por exemplo, o ponto 0, seria o valor do momento fletor. Agora, perceba uma coisa. Perceba que essas forças aqui que estão atuando nesse plano perpendicular ao eixo Y, elas vão exigir desse eixo X aqui uma força nesta barra X que vai tender a torcer essa barra. Por exemplo, nessa força I, se eu perceber, ela vai... É que, como é 3D, em 3 dimensões, vai ser difícil fazer num plano 2D igual um slide, né? Mas eu vou tentar fazer isso. Então ele vai estar mais ou menos fazendo assim, ó, tentando girar nessa direção, certo? Se eu transportar esse sentido de giro, né, desta força, se considerar, né, a distância aqui até o zero do eixo ali, então significa que transportando para cá, esse momento que seria fletor aqui, ele vai exigir desta barra X uma torção nesse sentido aqui, ó.
certo? Ela vai tender a torcer. O momento fletor que faz a barra fletir em um lado, na junção entre uma barra e outra, ela vai tender ali, né? Na junção entre uma barra e outra, se aqui eu tenho um momento fletor, perceba que esse momento fletor vai fazer essa barra tentar girar nessa direção aqui, ó. Tentar girar aqui, certo? Depois eu tento dar um outro exemplo aí que fique mais claro, mas é mais ou menos isso que a gente está falando aqui. Então, o que significa isso? Significa que podemos afirmar, então, que um sistema de forças paralelas no espaço é regido por 3 equações, como a gente já viu, né? Ou seja, duas de momentos que são que é em relação aos dois eixos situados num plano perpendicular, e o das forças, das forças, né? E a terceira, a soma das projeções de todas as forças igual a zero, a somatória de forças, né? Então, vamos definir esse tipo de estrutura tridimensional como grelhas, tá? Certo? Essa estrutura que é submetida a esse carregamento perpendicular dessas 3 possibilidades que a gente já mencionou até aqui. Então, o que são grelhas? Elas são vigas interligadas a partir de ângulos definidos. Comumente, esses ângulos são de 90 graus, mas não necessariamente. Elas podem ser engastadas, apoiadas, com os seus apoios ali de primeiro, segundo ou terceiro gênero, né? Então, essas estruturas são caracterizadas por terem equações de esforço perpendiculares ao eixo, e momento fletor e momento torsor. Ou seja, quando a gente falou aqui que eu tenho, por exemplo, aqui uma viga que está sendo submetida a um momento fletor, ela está tendendo a fletir, né? E quando eu tenho uma outra viga vinculada a ela, certo? Esse momento fletor aqui vai fazer com que essa outra viga gire nesse sentido aqui, por exemplo, né? Ou seja, eu tenho agora um novo esforço ali que eu posso chamar de momento torsor, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos resolver um exemplo de cálculo aqui para a gente entender melhor. Então, o que está pedindo aqui? Desenha os diagramas de esforço cortante, momento fletor e momento torsor desta grelha aqui, tá? Então eu tenho aqui apenas uma grelha engastada, que está aqui, né? O engaste dela. Tenho apenas uma força aqui de 30 kN, uma barra aqui, ela está presa sobre a outra, né? Uma barra de 2 metros e uma barra de 4 metros. Então perceba aqui que eu tenho um eixo que eu vou chamar aqui, ó, seguir esse modelinho aqui, ó. Aqui seria o eixo Z, essa barra aqui ela está no eixo Z, essa outra barra aqui ela está no eixo X, e a carga aqui, né, essa carga, ela está no eixo Y, tá certo? Agora acho que ficou um pouquinho mais fácil de entender. Então, já começando a calcular isso daí, eu perceba que eu tenho aqui 2 possibilidades de olhar nessa estrutura. A possibilidade número 1 e a possibilidade número 2. Ou seja, nesse exemplo, nesse caso 1, imagine que eu estou olhando daqui, ó. Vou tentar desenhar um olhinho aqui, ó. Vamos ver. Aqui, ó. Eu estou olhando nesse sentido, para lá, né? Certo? E nessa exemplo, não ficou muito bonito meu olho ali, mas enfim, eu acho que deu para entender. E nessa possibilidade de olhar, número 2, eu estou olhando aqui, ó. O meu olho está aqui, né? Está aqui o meu olho e eu estou olhando nessa direção aqui, ó. Certo? Muito bem, então seguindo aqui. Algumas considerações antes da gente entrar no cálculo propriamente dito, vamos relembrar aqui as convenções de sinal, né? Então, isso daqui você tem que ter em mente muito claro essa convenção de sinais aqui, tá? Por quê? Porque, como eu já falei, né, o que é momento fletor em uma barra vai necessariamente ser torsor na outra, tá? É isso que está
nos dizendo essas duas imagens aqui, tá? E aqui a gente tem a definição do porquê eu tenho essa convenção de sinais. Então, isso daqui eu transportei para cá, tá certo? Então, vamos lá. Então, para eu já começar o meu cálculo aqui, eu vou começar pelo meu trecho AB, eu vou me remeter agora ao método das seções para eu poder achar todas as equações que eu preciso para desenhar os meus diagramas, tá? Então, eu vou recortar este trecho aqui e vou desenhar ele aqui embaixo, certo? Bom, então o que eu tenho aqui? Eu tenho o 30 kN que já está aqui e como eu cortei aqui, ó, nesse vermelhinho aqui, eu cortei em uma altura qualquer, então eu vou chamar essa distância aqui de x, justamente porque eu cortei em uma distância qualquer desses 2 metros que eu tenho, tá? Muito bem, de acordo com a minha convenção de sinais aqui, ó, eu tenho, veja só, que eu estou olhando agora, eu cortei aqui, né? Então significa que eu vou ter aqui, ó, cortante para baixo, momento desse, né, no sentido anti-horário e a torção para o lado direito. Então, tá tudo aqui, ó. Cortante apontando para baixo, momento anti-horário e a torção apontando para o lado direito, tá? Veja que aqui eu tenho meu ponto A e o meu ponto B, que são ponto A e ponto B, tá certo? Bom, como é que eu posso calcular isso daí? Então, como eu estou utilizando o método das seções, então tá aqui, ó. Somatório de forças verticais igual a 0, convencionando como positivo que está apontando para cima. Então eu tenho o V apontando para baixo, negativo, e eu tenho 30 apontando para baixo, negativo também. Fazendo as minhas relações ali, eu encontro o V igual a menos 30 kN. Tá? Partindo agora para somatório de momento, eu tenho somatório de momento igual a 0, convencionando o sinal positivo, o anti-horário, né? Então, o que eu tenho aqui? O meu momentão aqui, né? Ele está anti-horário, portanto positivo. E aqui o 30, força, vezes a distância, né, do corte. Então, 30x, tá aqui. E agora o sinal, né? Positivo ou negativo? Veja que se ele está chutando para cá, a minha referência é aqui, né? Minha referência é exatamente aqui. Então, ele está chutando nesse sentido aqui. Portanto, bateu, né, com a minha convenção de sinal. Então, positivo, tá? Ou seja, momento é igual a menos 30x. Achei uma equaçãozinha aqui, né? E a somatória de momento torsor, que é a minha terceira opção aqui agora, igual a 0, convencionando o momento torsor positivo para o lado direito, tá? Eu tenho aqui, até vou apagar aqui, ó, para a gente poder fazer a análise de forma mais, né? De forma mais clara aqui. Vou até pegar um verdinho aqui, ó. Então perceba, eu tenho aqui o 30 kN, certo? Que ele está fazendo a barra fletir, né? Momento fletor. Agora perceba que eu não tenho nada nessa barra fazendo a minha barra ela torcer nesse, vou pegar essa régua aqui, ó, nesse sentido aqui, deixa eu ver se eu consigo, ó, assim, ó, torcer, uma torção no eixo da barra, tá? Não sei se deu para entender aí. Momento fletor é assim, né? No sentido do eixo, então ele faz a tendência de giro, né? Que tem uma barra. E o momento torsor já é no outro eixo que eu tento torce assim, ó, uma torção no eixo, tá? Imagino que deu para entender aí. Então, o que eu tenho que ver aqui agora? Que eu não tenho essa torção nessa barra, porque eu não tenho nada fazendo ela fletir.
ela torcer, né? Eu tenho fazendo ela fletir, o momento fletor. Ou seja, o momento torsor é igual a zero. Simples assim, certo? Bom, mas agora eu vou olhar nessa direção aqui, ó, conforme a setinha está ali. O que eu tenho que fazer? Essa força de 30 aqui, ó, que está agindo nessa ponta, vamos dizer assim, dessa minha grelha, eu tenho que projetar ela no sentido da barra que eu vou calcular. Então eu peguei ela daqui, ó, 30, e trouxe a força para cá, ó, nesta barra agora que eu vou trabalhar nela, certo? Na barra BC, ok? Outra coisa que a gente tem que ver aqui também é que esse 30 kN aqui, ele está exercendo uma torção, um momento fletor, ele está fletindo a barra, certo? Então, de quanto? 30 vezes, quanto que eu tenho aqui? Ó? 30 vezes 2, certo? 30 vezes 2, 60. Então, ele está transportando 60 kN para o ponto B aqui, que eu já transportei para cá, para o ponto B, de 30 vezes 2, ou seja, 60 kN por metro. Tá? Agora, veja bem, eu já transportei o momento fletor de 30, que estava aqui na ponta, para essa junção entre as duas barras, ou seja, o ponto B. E também já identifiquei que eu tenho um momento fletor aqui no ponto B que está chegando ali com 60 kN por metro, certo? Ou seja, pense bem, se essa seta aqui, ó, é do momento torsor, certo? Essa daqui, ó, tem as duas setinhas ali. Ou seja, essa torção aqui, ó, esse momento fletor que está fazendo a minha barra tender a girar nessa direção aqui, ó, certo? Quando eu uso a regra da mão direita, e eu vou tentar fazer com vocês aqui, ó, a regra da mão direita, a gente vai, os 4 dedos, eles vão na direção do giro, certo? Do giro do meu momento fletor, ou do giro de flexão ali da barra, no caso, né? Então, veja, os meus dedos aqui, ó, eles estão indo no sentido. No caso aqui, como eu estou olhando de frente, né? Eles estão com tendência de giro aqui, com tendência de giro anti-horário, né? Então, perceba que se a tendência de giro é anti-horário aqui, ó, o meu polegar, ele está saindo da barra, certo? Aqui, ó, saindo da barra, né? Tendência de giro aqui anti-horário, polegar saindo da barra. Ou seja, esse momento torsor aqui, ó, é o meu polegar, tá certo? Ou seja, aqui tem ali uma observaçãozinha embaixo. A barra AB tem momento fletor de 60 kN no ponto B. Esse momento, porém, vira momento torsor na barra BC, tá? E agora eu já identifiquei o lado dela. Bom, então seguindo, agora eu pego essa barra BC de 4 metros e trago ela para cá, certo? Olhando nesse sentido aqui. Lembram ali atrás que eu calculei um momento torsor de 60 kN por metro e que eu transportei o que estava lá na ponta da barra AB, no ponto A, para o ponto B, o 30 kN? Eu não posso esquecer isso aí, porque a força ela não deixou de existir ali, né? Ou seja, aqui o ponto B, né? Então, vezes x, porque é um corte aqui um cortezinho que eu fiz. E como eu estou olhando desse lado, também coincidiu com o lado de lá, então minha convenção de sinais ela está aqui, né? Ou seja, somatória de forças verticais igual a zero, considerando positivo que está apontando para cima, então eu tenho menos V, está aqui menos V, eu tenho menos 30, está aqui o menos 30, e o meu V aqui também vai ser menos 30 kN. Beleza? Agora, olha só, somatória de momento, fletor igual a zero, convencionando positivo como anti-horário. Então, eu tenho aqui, ó, positivo, o momentão ali. Eu tenho o 30 vezes x, está aqui,
também aqui, ó, positivo, né? Tá chutando nesse lado aqui, levando o meu ponto de referência que está bem aqui. E eu tenho aqui agora o meu momento fletor de menos 30x, tá certo? Bom, e somatória de momento torsor agora. Agora vem a pergunta, eu tenho torção nessa barra? Obviamente que sim, porque se eu tinha um momento fletor na barra AB, ela se transforma em momento torsor na barra BC. Essa foi a observação no slide anterior, certo? Com a regra da mão direita, que eu tinha feito dessa forma aqui, saindo, né? Agora eu viro a mão nesse sentido aqui e ele está saindo do plano da minha barra, certo? Então ela está aqui, ó, 60 saindo do plano da barra. Ou seja, a minha somatória de momento torsor igual a zero, convencionando positivo o que está saindo da barra, né? Então eu tenho aqui, ó, o meu, aqui ficou M, mas é MT, tá? Ou só T. Então eu tenho aqui o T saindo, né? Que é esse M aqui, que deveria ser T, e eu tenho o menos 60. Tá aqui menos 60. Ou seja, o meu momento torsor nessa barra aqui é de 60 kN vezes metro. Tá certo? A unidade de medida é a mesma do momento fletor, porque a gente está falando de tendência de giro aqui, né? Ou de resistência ao giro, tá? Bom, faltou o que agora? Desenhar os diagramas, né? Então, tá aqui o diagrama de esforço cortante. Lembrando que tanto em AB, como em AB aqui, né? Quanto em BC, deu menos 30 kN por metro. Ou melhor, menos 30 kN, né? Que é esforço cortante. Então, aqui é menos 30, né? Negativo. Os dois valores deram negativo. Então, tá aqui, eu redesenho aqui a minha grelha. E eu desenho o que está em vermelho. É o meu diagrama de esforço cortante, ou seja, menos 30, tá aqui, né? Menos 30, ele continua com menos 30 até o final da barra AB e continua na barra BC com menos 30 até o final da minha barra BC e termina em zero, tá certo? Muito bem, esse é o diagrama de esforço cortante. Diagrama de momento fletor. Tanto em AB quanto em BC, eu achei uma equaçãozinha de menos 30x, certo? Então, veja só. Em 0 metros, porque o x é a distância, né? Em metros ali. Então, utilizando a equaçãozinha, está aqui, ó, menos 30 vezes 0, 0. Então, começo o meu diagrama aqui, ó, com 0, né? Em 1 metro, menos 30 vezes 1, menos 30. Ou seja, aqui, mais ou menos, né? Traçando aqui, ó, deu 30. Negativo, né? Tá vendo aqui que o sinal tá negativo aqui, né? Então, em 2 metros, menos 30 vezes 2, menos 60 kN vezes metro, que é a pontinha aqui do meu diagrama, e já volto a zero, né? Terminei esse trecho do diagrama. Agora na barra BC, em 0 metros, 30 vezes 0, 0. Então, começo aqui no 0, né? Certo? Em 2 metros, porque a minha barra tem 4 metros, não vou calcular no meio. Nem precisava, mas eu vou ver no meio, né? Menos 30 vezes 2, menos 60. Então, tá aqui, mais ou menos no meio aqui, né? Daria menos 60. E em 4 metros, 30 vezes 4, 120. Lá no final, 120 negativo e volta a zero. Esse é o diagrama de momento fletor. E, por último, o diagrama de momento torsor. O diagrama de momento torsor, nós vimos lá que em AB não tinha nada, né? Portanto, ele fica zerado aqui, ó, o diagrama. E em BC eu tinha 60 kN vezes metro. Então, positivo, né? Então, 60, traço aqui 60, vou até o final com 60 e zero o diagrama, tá? Tá aqui, né? Como ele deu um valor fixo, né? Então, ele é uma constante. Então, 60 kN vezes metro de torção que eu tenho nessa barra, tá certo? Muito bem, terminamos aqui essa breve aula que nós tivemos, né? Espero que vocês tenham
Entendido tudo, espero que tenham gostado. Se ficou alguma coisa sem entender, entra em contato com a gente que a gente tenta resolver as dúvidas de vocês, tá certo? Ficamos por aqui, nos vemos na nossa próxima aula. Até mais, pessoal!